Fala pessoal, sou o Gomes, mas sem delongas, deixa o like e vamos para o vídeo de Las Vegas. A temporada do ano passado foi completamente dominante para o Verstappen e também para a Red Bull. E a etapa de Vegas foi a penúltima. E da etapa 1 até a 20, a Red Bull venceu 19, só Max 17. Com isso, o holandês conquistou o campeonato na sprint do Qatar, que foi a 17ª etapa. E com o campeonato já resolvido, chegamos em Las Vegas. E dessa vez não vamos diretamente para o TL1, mas vamos ter um longo caminho até lá. Chegamos em Vegas 16 de novembro, uma semana antes do GP, com a cerimônia de abertura. Desde Abu Dhabi 2021, que não vejo uma corrida tão hypada como essa. Desde quando o calendário foi divulgado, em 2022, a corrida foi mais esperada da temporada. Mas voltando à cerimônia, o evento em todo teve 30 minutos, meia hora, para os pilotos aparecerem por apenas 3 minutos. Mas quando foram apresentados, foi bem da hora, pois eles estavam em cima de containers com telões. E foram eles: a equipe Haas, com Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen. Na equipe Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Na equipe Alfa Tauri, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Na equipe Williams Racing, Alexander Albon e Logan Sargent. Na equipe Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon. Na equipe Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll. Na equipe McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Na equipe Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Na equipe Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. E por último, mas não menos importante, temos a Red Bull, com Max Verstappen e Sérgio Pérez. Então era oficialmente aberto o Las Vegas Grand Prix. Então vamos realmente para a etapa. Agora vamos para o primeiro treino livre, que não começou muito bem. Quando faltavam exatamente 50 minutos para o fim da sessão, o Sainz estava em volta rápida, mas ele passou por cima de um bueiro. Isso danificou bem a parte do assoalho. Então ele parou na pista, então tínhamos a bandeira vermelha. Logo depois, o espanhol saiu do carro e logicamente era fim de treino para o Carlos. E não demorou muito para os fiscais irem até o bueiro. E depois de um tempo, vinha informação que a sessão não seria retomada. E no treino que não teve nem 10 minutos, ou mais rápido, foi o Leclerc. E o treino 2, que tinha início às 3 da manhã, igual esse ano, mas começou às 7 da manhã. E nesse treino não tinha público, pois já era 2 da manhã no horário de Vegas. E quando o relógio batesse 4 da manhã, a pista seria desfeita. Mas depois, finalmente, tínhamos a bandeira verde e seria 1h30 de treino livre. Mas vamos para a atividade de pista. Alguns pilotos escaparam. Foram eles, Pérez e o campeão da temporada, Max Verstappen. E o holandês teve uma treta com o Charles, e o Hamilton foi atrapalhado pelo mesmo. E as equipes vieram com pinturas especiais para Vegas. E os pilotos também capricharam nos capacetes. E Charles Leclerc foi normalmente o mais rápido, com o tempo de 1:35.2. E depois, já no dia seguinte, tínhamos o último treino livre. E já começou com Alex Albon errando, estampando o muro e danificou a suspensão e ficou sem roda. E o Leclerc foi normalmente alvo de caos. Agora foi com Magnussen. E o George Russell fazia a melhor volta, com o tempo de 1:34.0. E o Logan Sargent foi o terceiro. Sim, o terceiro. O Logan Sargent. Após treinos bem caóticos, vamos para o primeiro quali de Las Vegas. E uma notícia bem importante era que Carlos Sainz era punido por ficar peça no seu carro após os danos que o Bueiro fez lá no TL1. Após a esfera todo de LED fazer a contagem regressiva, tínhamos o início do Q1. E quando faltavam 13 minutos, Sérgio Pérez cruzava a linha e fazia o primeiro tempo. Logo depois, veio Leclerc com os setores em roxo. E quando fechou volta, ele fez 1:34.8, deixando Pérez 4 décimos atrás. E depois de um minuto, o Sainz fez o segundo tempo. E quando faltavam 11 minutos, Max fez sua volta e ficou em segundo, a menos de 1 décimo do Monegasco. E quando faltavam 9 minutos, o Sainz completou sua volta e cravou a primeira posição. Mas logo depois veio o Charles, que voltou para a liderança com 34.0. E quando faltavam 5 minutos, estariam fora Zhou, Ricciardo, Hülkenberg, Gasly e Tsunoda. Quando faltavam 3 minutos, o Sainz cravou o primeiro tempo, mas novamente o Monegasco voltou à primeira posição com 33.6. E depois, com o tempo já encerrado, o Ricciardo melhorava, mas era apenas o P14. Já o Stroll foi P11 e se garantia no Q2. E ficaram pelo caminho o Norris, Ocon, o Piastri. Então as McLaren estavam fora. E o Tsunoda
E no encerramento do Q1, na curva 14, foi um caos, mas tudo seguiu normalmente. Logo depois, já tínhamos a bandeira verde para o início do Q2. Quando faltavam 11 minutos, o Sainz marcou volta e foi o primeiro. Logo depois veio o Charles, que cravou a primeira posição com 33,9. Mas o Pérez foi melhor ainda e tomou a primeira posição, mas por apenas 1 milésimo. Mas o Xabi Alonso veio para separar eles, pois cravou a primeira posição com 33,8. Quando faltavam 5 minutos, Lewis Hamilton fazia 1,33,8 e fazia incrivelmente o primeiro tempo. Mas foi isso por pouco tempo, pois Mad Max roubou do inglês e era o primeiro. Mas veio o Percival, que tinha um Milestone 2. E quando cruzou a linha, ele fez 1,32,8. E até esse momento estariam fora Sainz, Stroll, Ricardo, Bottas e Hülkenberg. E com o tempo, quase no fim, o Stroll melhorava, mas ficava em risco. O Sainz incrivelmente melhorava e pulava para sétimo. O Bottas foi oitavo. O Albon, que era P13, melhorava e era o quinto. E tirava o Pérez. O Gasly melhorava e tirava o Hamilton. E junto com eles foram eliminados Hülkenberg, Stroll e Ricardo. Demorou um pouco, mas o terceiro Q3 começava. Quando faltavam 7 minutos, as Ferraris faziam volta e fizeram a dobradinha, com o Charles na frente, com tempo de 1,33,0. Logo depois veio o Max, que ficou em terceiro. E quando faltavam pouco mais de minuto, o Charles, o moleque, abriu essa volta. No setor 1 não foi bom, mas no 2 ele foi o mais rápido. E quando cruzou a linha, ele melhorou seu tempo, que foi para 1,32,7. Logo depois veio Verstappen, mas ele foi ao box. Então que poderia disputar pole contra o Charles seria o Carlos. Mas quando cruzou a linha, ele ficou a quase meio décimo do Monegasco. Então, Charles Leclerc é pole, mas o quali não acabou. E Logan Sainz foi o quarto, mas foi caindo, mas ficou incrivelmente em sétimo. Mas voltando a pole, Charles Leclerc é pole position em Vegas, para alegria de toda a Ferrari. Sainz em segundo e Minimax em terceiro. Após o querido quali, temos o grid, com a animação é de trás para frente. Começamos em P12, com Pérez eliminado no Q2 e o Sainz punido caindo para P11. Hamilton, Alonso, Magnussen, Bottas, Sainz em sexto, Albon em quinto, Gasly, Russell, Verstappen em segundo e Charles Leclerc na pole position. Então vamos para o sábado. Sim, para quem não sabe, o que acontece no sábado em Vegas, madrugada do domingo aqui no Brasil. Mas vamos para o sábado. Antes da corrida, tivemos a volta dos pilotos pela pista. E quem apresentou os pilotos para o público foi o narrador do UFC. Esqueci o nome dele. Quando o Pérez foi apresentado, ele ficou encanando o narrador. E depois ficou perdidaço. E depois quando o Max foi apresentado, ele foi bem vaiado. Mas vamos para a volta de formação. E quando as luzes se apagaram, o gigantesco GP de Las Vegas começava. O Leclerc largou bem, mas na curva 1, o Verstappen foi para cima e jogou Charles para fora. E Max foi junto, mas com isso, o Verstappen era líder. E o Leclerc caiu para segundo. Na reta seguinte, tentou voltar, mas o Verstappen não deixou e seguiu na frente. Lá atrás, na curva 1, foi um caos. O Alonso rodou e prejudicou todo mundo. E todo mundo se tocou e danificou suas asas. O Sainz rodou e caiu lá para trás. E quando chegamos na segunda volta, tínhamos o Virtual Safety Car. E vários pilotos pararam no box. Eram eles Pérez, Alonso e Bottas. Na volta 3, já tínhamos a bandeira verde. Nessa volta, o Norris perdeu o carro, rodou e quase pegou o Piastri. E depois ainda bateu muito forte. E com isso, tínhamos o Safety Car. Stroll e Sainz aproveitaram e faziam suas paradas. E só na volta 6, o safety car saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Max largou bem e seguia na ponta. Na curva 1, o Piastri mergulhava e passava de Tsunoda e assumia a P10. Mais à frente, o Sainz passava Alonso tentando se recuperar, sendo o P17. Na volta 8, o Hamilton chegou no Tsunoda. Eles ficaram roda a roda, mas o inglês passou o japonês, enquanto Piastri ultrapassava o Hülkenberg, ao mesmo tempo que Max Verstappen era punido por jogar o Leclerc para fora da pista. Na volta 9, o Verstappen foi debochado ao receber a notícia que ele foi punido. You have been given the 5-second penalty for that incident, but you're already 2 seconds ahead behind, so we'll just keep eking that gap out to the stop. Na volta 13, o Pérez passou o Hülkenberg, tentando se recuperar, sendo o P12. Logo depois, o Sainz passou o Ricardo para ser o P14. E na volta 14, o Sainz, que era o P6, em a volta caiu para nono. E na volta 15, o Leclerc tirou quase meio segundo da vantagem do Max. E na famosa reta Las Vegas Boulevard, ele chegou
e muito. E depois, George Russell era o primeiro dos líderes a parar. Na volta seguinte, o Charles pulou de vez no primeiro DRS. O pessoal chegou de vez, mas o Verstappen se defendeu. E na reta Boulevard, o Leclerc abriu asa e foi com tudo. O Monegasco mergulhava e assumia a liderança do GP de Las Vegas. O carro 16 assumia a ponta na volta 16. Após isso, Max Verstappen entrava no box para pagar a punição e também colocar os duros. Enquanto lá atrás, Lewis Hamilton tinha esse pneu furado. Após o toque com o Piastri, o australiano foi rapidamente para o box, mas Hamilton seguiu na pista e ele acabou matando o Ocon. Pô, mano, cuidado do Ocon. Mas no fim da volta, o inglês chegou no box. E quando fez essa parada, ele saiu revoltado. Até agora, uma corrida para Lewis esquecer. Na volta 19, o Pérez chegou e ultrapassou o Ocon para ser o segundo. Na volta 22, Charles Leclerc entrava no box e fazia essa parada e saía em terceiro. E nessa volta, Max e Russell chegaram no Alonso. O George conseguiu a manobra, mas o holandês seguiu em sétimo. Mas na volta seguinte, o Mad Max conseguiu a sexta posição. E na volta 24, que conversa é essa, doidão? o Verstappen chegou de vez no Russell, que chegou de vez no Sainz. E na reta Boulevard, Russell abriu asa e passou o Sainz. E o Max aproveitou e também passou. Com isso, Carlos Sainz perdia 2 posições. Na volta 25, o Max colou no Russell, que não tinha mais o DRS. E uma curva antes da Boulevard, o holandês mergulhou e Russell tentou se defender. Os dois se tocaram. Voava vários detritos, mas Verstappen assumia a quarta posição. E com detritos, tínhamos o safety car. Com isso, o Pérez, que ainda não tinha parado, tirando a primeira volta, fez a parada. Verstappen e Sainz também aproveitaram. Após os pits, o Leclerc era líder, o Pérez o segundo, Gasly o terceiro, Piastri, Max em quinto, o Russell caiu para nono e o Sainz para décimo. Na volta 28, quando estávamos em safety car, o cara caiu, pô. O cara, a gente caiu. Ele tropeçou no buraco do cone quando Hamilton tirou ele. E no fim dessa volta, o safety car saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Leclerc largou bem. Ao mesmo momento, quando George Russell era punido com 5 segundos pela colisão com o Verstappen. Na curva 4, o Piastri chegava e passava o Gasly para ser o quinto. Na volta 30, o Pérez chegava no Leclerc e o Max chegava no Gasly. E na volta 31, o DRS estava liberado. Então Max, na Boulevard, abria asa e passava o Gasly para ser o quarto colocado. Na volta 32, o Sérgio Pérez chegou de vez. E na Boulevard, abriu asa, pegou o vácuo, o Leclerc tentou se defender, mas o Pérez mergulhava e passava o Monegasco para ser o líder do Grande Prêmio de Las Vegas. Com essa briga, o Piastri, que era terceiro, chegou um pouco. E na volta seguinte, Mini Max chegou no Piastri. O holandês foi chegando de pouco em pouco. E na curva 14, o Piastri ainda tentou, mas o Verstappen foi melhor. Então Max Semilha era o terceiro. Logo atrás, tinha uma briga doida entre Ocon e Gasly. O Ocon mergulhou e passou, mas o Gasly deu o X e voltou a ser quinto. Mas na reta, o Ocon abriu asa, ia por fora e realmente passava o Gasly para ser o quinto. Na volta 35, o Verstappen chegou no Leclerc, que chegou no Pérez. E na Boulevard, o Leclerc abriu asa e foi com tudo. Pegou o vácuo, mergulhava. Incrivelmente, passou o Pérez e liderava novamente em Vegas. Com essa batalha, o Verstappen chegou no Pérez. E na curva 12, o Pérez errou. Com isso, Max chegou de vez. E na reta, o holandês abriu asa, ia por fora e assumia a segunda colocação. Na volta seguinte, o Max chegou no Leclerc. Nas curvas 11 e 12, o Max chegou em muito. E na reta, o Max abriu a asa, pegou o vácuo e ia por dentro. Ficando roda-roda, o Leclerc tentou voltar, quase conseguiu, mas Verstappen fazia a manobra. E era líder do GP de Las Vegas. E na volta 39, o Albon estava segurando simplesmente Russell, Sainz, Alonso e Hamilton. E na reta, George abriu asa e foi com tudo. E passava o Alex para ser o oitavo. E o Alonso mergulhava, mas o Sainz segurava. Na volta 48, o Pérez estava próximo do Leclerc, até que na curva 12 errou sozinho e fritou pneu. Com isso, perdia de graça a segunda colocação para Sérgio Pérez. Agora o Monegasco teria pouco mais de 7 voltas para chegar e passar o Pérez. Na volta 45, o Gasly estava segurando Alonso e Hamilton. O primeiro a passar foi Alonso, logo depois foi o inglês, então Pierre, que ia para décimo. Na volta 45, o Leclerc já tinha vantagem abaixo de o segundo. Na volta seguinte, o Hamilton já colou no Alonso e na reta Boulevard, o Lewis abria asa e passava Alonso para ser o oitavo.
E na volta 47, o Leclerc chegou no Pérez, mas não o suficiente para fazer a manobra, mas ele estava ali, próximo. Na volta 49, Russell passava o Stroll e era o quinto, enquanto Charles Leclerc ainda estava chegando no Pérez. Na curva 14, o Leclerc chegou, mas não ainda para passar, e o Max abriu a última volta. E o holandês era chamado para ele tirar o pé para o tcheco poder abrir a asa móvel e se defender do Leclerc. E na curva 2, o Pérez conseguiu abrir pelo menos um pouco. E na curva 12, o Leclerc chegou e o Max não tirou o pé o suficiente, mas o Leclerc abria a asa, pegava o vácuo, tirava vantagem, tentava um milagre, mas mergulhava. Incrivelmente assumia a segunda posição. O Leclerc fez zigue-zague e Max Verstappen venceu o maravilhoso GP de Las Vegas. E o Leclerc, com o milagre, chega em segundo. E o Pérez em terceiro e com o Stroll em quarto. E pelo segundo GP seguido, o Pérez perdeu a posição na última volta, pois em Interlagos ele perdeu a P3 para o Alonso. E no rádio, após a prova, o Max soltou a voz: Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! E no parque fechado, o Max subiu no carro e comemorou demais a sua vitória com seu maravilhoso macacão branco. Em entrevista do pódio, não seria ali, mas sim em outro local, e tiveram que pegar um Uber, ou melhor, o Uber Black. E no carro, enquanto Max e Leclerc conversavam, o Pérez ficou com uma cara bem engraçada. Fizeram até mesmo disso. E quando chegaram, eles foram à famosa fonte de Belágio. Após as entrevistas, a fonte foi ligada e era um show de água. Os pilotos voltaram de novo de Uber. Demorou, mas os pilotos chegaram. E era um pódio muito louco, moleque, com 3 telões. E tipo no cassino, a roleta girava e parava no Pérez. Logo depois, girou de novo e parou no Leclerc. E para fechar, foi o Max. E logo depois, tínhamos a festa do champanhe. E também com fogo de artifício em cima dos hotéis. E foi esse o maravilhoso e incrível GP de Las Vegas. É isso, deixa o like. Mas tem isso, 10 dias. Falou e fui!